Nós vamos receber uma visita hoje, eu vou chamar daqui a pouco, mas eu não sei se eu chamando ele vai vir. Ele vai escutar minha voz. Vocês podem me ajudar? Então, ó, quando eu fizer assim, ó, nós vamos chamar Tio Fabiano, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Tio Fabiano! Cadê? De novo. 1, 2, 3 e já. Tio Fabiano! Ai, que susto! Eu pensei que você tivesse ido embora, Fabiano. Tem que ser muito alto, né? É. Ah, então tá bom. Tio Fabiano, nós vamos estar orando por você. Quanta criança, gente. Quanta criança, né? Crianças todas conectadas, tá, Fabiano? Tem umas crianças mais velhas lá atrás. Tem umas crianças grandonas, né? Tem. É verdade. Tem bastante lá em cima, ó. Lá em cima, é. É verdade. Vamos estar orando agora, abençoando a sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Agora te entregamos, Senhor, a vida de Fabiano nas tuas mãos, Senhor, que tu esteja abençoando, ó Deus, para que ele possa estar falando aquilo que vem do teu coração, ó Pai. Nós o abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deixa eu me situar aqui, né, gente? Porque aqui é muito grande. E é com muita alegria que a gente aceitou esse convite para vir aqui, né? Falar com as crianças. Bom, vamos lá. Eu soube que o tema de hoje é Conectados com Deus, né? Então a gente trouxe aí uma história de duas pessoas que eu acho que vocês conhecem bem, né? Essa história que nós vamos contar é a história de dois profetas. Esses dois profetas se chamam... Hã? Ué, gente? Ah, tá. Eu escutei um Samuel, achei que eu tivesse escrito errado, até olhei para ver se eu tinha errado alguma coisa. Elias e Eliseu, né? No nosso desenho ali, Elias é o barbudão, né? De barba branca, e Eliseu é o desprovido de cabelo. É, o Eliseu. A Bíblia fala isso, irmão. Não sei se você já viu, né? A Bíblia fala que Eliseu era calvo. No momento nenhum fala que era careca, ok? Confere lá na sua Bíblia. Fala careca não, fala calvo. Alguns jovens zombaram de Eliseu falando que era calvo. Então, Eliseu é lá o desprovido e o Elias é o que tem muito, né? Tanto em cima quanto na barba. Bom, tanto Eliseu quanto Elias eram dois profetas, né? Um veio primeiro, Elias, e depois veio Eliseu. Esses dois homens, eles eram crianças tão conectados com Deus, mas tão conectados com Deus, que Deus falava assim, ó, diretamente para eles. Deus olhava para eles e falava assim, Elias, faça isso, isso, isso e isso. Direto, assim, entendeu? E com Eliseu também, Eliseu, faça assim, mande um recado ao rei tal para mim. Deus falava com eles e mandava recado por eles, de tão conectados que eles eram com Deus assim. Bom, eu acredito que vocês saibam que quem aqui conhece a história de Elias e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo? Levanta a mão. Quem conhece essa história? E aí, se vocês conhecem, a gente vai dar uma recapitulada rapidinho, assim, porque não é sobre isso que eu vou falar, não. Mas é importante que a gente fale sobre isso. Certo, crianças? Então, nos tempos bíblicos, no tempo de Elias, existia um rei. Esse rei era um rei, assim, malvado. Ele conhecia os ensinamentos de Deus, mas ele não obedecia os ensinamentos de Deus. Ele queria adorar a um Deus chamado Baal, que na verdade não era Deus coisa nenhuma, né? Era uma figura que eles tinham inventado lá, e eles se curvavam para esse Deus. Ele era mau, ele não obedecia os ensinamentos do Senhor, né? E eu queria perguntar para vocês, alguém sabe o nome desse rei? Como que é? Acabar por quê, gente? Eu acabei de começar a falar.
Peraí, olha só. Eu comecei a falar agora. Eu nem comecei a falar ainda, vocês já estão falando, acaba. Hã? Ei, acá. Ah, sim. Vocês não estão falando para eu acabar a palavra. Vocês estão falando que o nome do rei é o rei Acabe. Ah, entendi, o tio deu uma cola. Valeu, tio, obrigado aí. Deu uma cola aí para as crianças. O nome desse rei era rei Acabe. Esse rei era um rei que não, como eu falei, não obedecia aos ensinamentos do Senhor, né? E por causa disso, Deus mandou um castigo, né, para aquele povo. Deus mandou uma seca, né, falta d'água, não chovia. E essa seca durou 3 anos. 3 anos sem chover. 3 anos. Por castigo pelas atitudes do nosso rei ali, o rei Acabe. Bom, num determinado dia, Deus, olha a conexão de Elias. Deus virou para Elias e falou assim: Elias, vou mandar chuva. É tempo de acabar com a seca. Eu vou mandar chuva. Elias foi o primeiro a saber que ia chover de novo. Foi o primeiro e único, né? Porque ele que ficou com a responsabilidade de repassar a informação, né? E aí, Elias, né? Aí dentro do nosso resumo aqui, Elias foi lá, né? Conversou com o rei Acabe e propôs um desafio ao rei Acabe, a história que vocês conhecem, né? Propôs que o rei Acabe levasse os 450 profetas de Baal, as pessoas que serviam, né, aquele deus fingido lá, e eles iam fazer lá um altar, né, com um animal, e o Deus que mandasse fogo para queimar o altar, esse seria o verdadeiro Deus, né? Então, como vocês estão vendo ali, foram lá, fizeram um altar, os profetas de Baal dançaram, rodearam, gritaram, choraram, fizeram tudo que tinha direito. E o que aconteceu? Nada. Aconteceu nada. O altar continuou do jeitinho que ele estava lá. Mas, como vocês também já conhecem bem, logo depois deles cansarem, né, de pedirem lá ao Deus deles para mandar o fogo, que não mandou nada, porque também não é Deus nada, que eu falei, Elias foi lá, pediu para que encharcasse o altar de água. Olha, né, quanta coragem Elias teve. Claro, ele teve coragem, foi Deus que mandou. Ele, naquela época, estava seca, né, como eu falei, não tinha água. A água era pouca, né? Então, Elias pegou toda a água que eles tinham lá, mandou encharcar o altar, encharcar uma valetinha do lado do altar e orou. Quando ele orou, o que aconteceu? O fogo veio e queimou todo aquele altar, né? E aí ficou provado naquele dia que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. É o nosso Deus, é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Naquele dia. Bom, mas como eu disse, a nossa história não gira em torno desse desafio aí de Elias e os profetas de Baal. A gente vai falar sobre o que vem um pouco depois. Mas antes, eu queria apresentar para vocês meu acessório. Um controle remoto. Esse controle remoto aqui, ele tem... Todo mundo tem um controle remoto em casa. Ninguém hoje levanta da televisão mais para trocar de canal, né? Todo mundo vai lá e... Esse controle remoto aqui, ele tem a mágica de fazer os personagens da Bíblia saltarem para nosso púlpito. Você vê que eu nem apertei, né? Como é que ele é poderoso? Eu nem apertei e os personagens já apareceram. Eu nem apertei. Aí, a nossa história, logo após aquele desafio do Monte Carmelo, a nossa história começa aí. Não sei se você conhece o que acontece depois, então eu vou te contar. Elias, logo após aquele desafio, ele continuou no Monte Carmelo.
Ele ficou lá em cima porque ele ia orar para que Deus mandasse chuva. Ah, tudo bem, Deus já tinha falado que ele queria mandar chuva, mas ele foi fazer a parte dele. Ele foi orar pedindo a Deus para que mandasse a chuva. Afinal de contas, aquele povo precisava da chuva, né? Todos nós precisamos de água, né? Então, Elias foi orar. E aí ele disse para o rei Acabe o seguinte: Acabe, corra para o seu palácio e vá se alimentar, porque vem chuva aí. Acabe foi lá se alimentar no palácio dele. Você sabe por que Elias falou isso? Você sabe por que Elias pediu para Acabe correr lá e se alimentar? Alguns estudiosos dizem, algumas pessoas que estudaram muito dizem, que o rei Acabe tinha um palácio de inverno lá em cima, no Monte Carmelo. E o caminho que eles tinham que fazer para descer do Monte Carmelo era um vale. Todo monte tem um vale, né? Embaixo. E na época da Bíblia, aquele vale, chamado Vale de Jezreel. Uau! Repita comigo, Vale de Jezreel. Cuidado para não dar um nó na língua. É Jezreel. Tem que abrir bem a boca para falar. Jezreel. Isso. Era um vale de Jezreel. Segundo alguns estudiosos, aquele vale, nos tempos da Bíblia, ele enchia, ele alagava, ele se transformava num pântano. Então, se chovesse muito, as pessoas que estavam no Monte Carmelo ficavam presas lá em cima na chuva, né, com algum tipo de perigo. Então, Elias estava preocupado com isso. Elias falou: Acabe, corre, se alimenta. E alguns estudiosos falam também que o rei Acabe tinha um palácio em cima do Monte Carmelo. E Elias falou: vai no palácio, se alimenta, porque vem chuva aí. Come, porque vem chuva aí. E aí que entra em cena o meu controle remoto. Nós vamos ver como essa história aconteceu. Só um minuto. Eu vou apertar o play e foi. Wallah, aleikum salam ala halala manaha ya malama. Pause. Senhor, nós te clamamos, Senhor. Amém. Manda a tua chuva, Senhor. Amém. Nós precisamos de água, Senhor. Acaba com essa seca, ó Pai. Vai lá ver se tem alguma coisa, por favor. Meu senhor, nada. Vamos orar. Senhor, nós cremos no teu poder, Senhor. Nos responde, Amém. Senhor. Queremos ver tua chuva, Senhor. Amém. Faz chover sobre nós, Senhor. Vai lá ver logo se tem alguma coisa, por favor. Senhor, Oi. nem um pinguinho d'água. Tem certeza? Absoluta. Vamos orar. Amém. Senhor, nos responde com água, Senhor. Amém. O Senhor já mandou fogo, agora nós queremos água, Senhor. Amém. Manda água, Senhor. Manda água, Senhor. Vai lá ver se tem alguma coisa, por favor. Meu senhor, Oi. nada. Nada. Nada? Nada. Tá precisando de óculos, não? Eu sei o que eu vi, meu senhor. Vamos ajoelhar para ver se faz efeito. Senhor, nós te clamamos, Pai. Nos responde, Pai. Precisamos acabar com essa seca, Pai. Amém. Manda chuva, Senhor. Faz chover Amém. sobre nós, ó Pai. Vai lá logo, vai. Por favor. Vai. Meu senhor, nada. Repete. Nada. Você tem fé? Sim, senhor. Não é possível. Já caiu fogo ali atrás e agora é água, cara. Ajoelha, vem. Concorda comigo em oração, amém? Sim, senhor. Amém. Senhor, nós te clamamos, faz chover. Amém. Nós precisamos ver água, Senhor. Amém. Faz chover, Senhor. Amém. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
Meu senhor, Diga. nada. Ajoelha. Cara no pó. Senhor, água, Senhor, vai Amém. chover. Amém. Água, vai chover, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aquele que nem veio ainda, Senhor. Amém. Vai chover, Pai. Amém. Vai lá, vai. Meu senhor, nada. Andar com o crente desligado é um problema, irmão. Você é hora de madrugada? Não é Sim. possível, meu Deus. Vamos orar. Senhor, vai chover, Pai. Amém. Nós cremos em Ti, Senhor, no Teu poder, Senhor. Amém. Faz chover, Senhor, Amém. para a glória de Ti, Senhor. Amém. Vai lá, vai. Meu senhor, Oi. nada. Você só pode estar brincando, eu acho que eu vou lá. Cara no pó? Com certeza. Sim, senhor. Cara no pó. Nos responde, Senhor. Amém. Precisamos ver, Senhor, Teu poder manifestado, Senhor. Amém. Salva esse povo, Senhor. Traz a chuva, Pai. Acaba com a nossa seca, Senhor. Acaba, faz isso, Senhor. Vai lá, vai. Puxa vida, 7ª vez. Rapaz. Meu senhor, eu vejo uma pequena nuvem. Hã? Do tamanho da mão de um homem. Como? Eu vejo uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Rapaz, esse é o sinal que a chuva vai descer. Avisa lá o rei Acabe para sair voado, porque vai cair água por aí, rapaz. Meu senhor, sai do seu reino. Vai cair uma grande chuva. Quê? Prepare meus cavalos! Meu alazão! Meu alazão, né? Só um minuto, segura a chuva aí. Segura a chuva aí. É isso mesmo que eu tô vendo? Vocês prestaram... Parece jogo dos 7 erros. Identifique o erro. Elias está correndo mais do que o cavalo do rei Acabe, gente. Que isso? Não, peraí, eu preciso ver isso de novo, né? Eu preciso ver isso de novo porque a gente ensaiou, gente. A gente ensaiou esse negócio. A gente ensaiou. Deixa eu ver de novo, né? Eu vou pegar meu controle remoto aqui e vou voltar, né? Vou voltar pra ver essa cena de novo. Peraí, só um minutinho, deixa eu voltar. Deve estar com a pilha ruim, peraí. Vai. Parou? Vamos ver de novo esse negócio. Né? Vamos ver de novo. Para ver se é isso mesmo, tirar a prova real, tira a teima, para ver se Elias está correndo mais do que o cavalo. Vamos lá? No play, 1, 2, 3 e... Gente, é isso mesmo. Elias está correndo mais do que o cavalo do rei. Não, peraí. Ô, tio Kid, tem alguma coisa errada nisso aí, tio Kid. Me mostra na Bíblia esse negócio aí. Vamos lá, irmão? Abre a sua Bíblia aí. Em 1 Reis, capítulo 18. Abre aí, criança. Abre aí também a sua, hein? Livro de 1 Reis, capítulo 18.
gente tem que confirmar esse negócio da Bíblia, né? Só a Bíblia vai poder falar a verdade, fazer o tirateima pra gente, se Elias correndo mais do que um cavalo. Ou o cavalo era muito devagar, né? Ou a gente vai ver o que aconteceu. Nós vamos ler a partir do versículo 44, irmão. A gente vai ler o 44, 45 e o 46. Olha só, hein? Acompanha comigo aí. 44. A sétima vez disse, isso o servo falando, né? A sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de continuar. Carro. Antigamente tinha carro motorizado? Quem puxava o carro? Cavalo. Então lê comigo aí o versículo 45. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Olha o que segue. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 46, muito importante, lê comigo. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu. Vamos de novo? E correu. Adiante e atrás, irmão. Adiante é onde? Na frente. Então, vou ler de novo 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Está provado, irmão, que Elias correu mais do que o cavalo? Não foi eu que falei, não. Foi a Bíblia. Foi a Bíblia que falou. Foi eu que falei, mas o que está escrito aqui, ó. Foi eu que falei, mas o Papai do Céu falou antes de mim. Bom, e a nossa história segue. A nossa história segue. Depois que isso aconteceu, alguns problemas aconteceram na vida de Elias. Aquele rei que vocês viram no cavalo, o rei Acabe, ele tinha uma mulher chamada Jezabel. Repitam comigo. Jezabel. Essa rainha também era uma rainha má. Ela também adorava aquele deus chamado Baal lá, que não era deus coisa nenhuma. Então, por isso, ela tinha muita raiva de Elias, né? Tudo que Elias fazia irritava ela. E depois desse acontecimento lá no Monte Carmelo, ela mandou um recado para Elias. Ela disse que ia matar Elias, que ia perseguir Elias e iria matar. E aí, Elias ficou meio mexido com aquela mensagem. Então, Elias seguiu pelo deserto. E aí, seguindo pelo deserto, ele pediu para morrer. E aí, ele falou que, né, a Bíblia nos mostra que Elias estava já muito cansado. Então, ele foi orientado por Deus, né? Olha a conexão aí de novo. Olha Elias aí, a conexão. Ele foi orientado a subir o Monte Horebe. E lá no Monte Horebe, era outro monte, se apresentar diante do Senhor. Então, nós vamos dar continuidade à nossa história. Eu vou pegar o meu controle remoto. E cadê o Elias, gente? Assim. Tá vendo? É que ele está meio desanimado, está andando devagarzinho. Elias, então, subiu ao Monte Horebe. E lá, vejam bem o que aconteceu no play do meu controle. Play. Elias. Elias. O que você faz aqui, Elias? Senhor, mataram todos os teus profetas, e eu fiquei sozinho, Senhor. E a rainha procura me matar, Senhor.
sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. O que você está fazendo aqui, Elias? Agora vá. E você deve ungir Eliseu, o filho de Safate, para ser profeta em seu lugar. Vocês entenderam bem? Elias se apresentou diante do Senhor e esquece esse aqui que eu ainda vou apresentar quem é. Elias se apresentou diante do Senhor e o Senhor percebeu que ele já estava meio desanimado. Então o Senhor deu uma missão para ele. Qual foi a missão? Ungir Eliseu como seu substituto. Irmão, preste atenção. E aí o meu recado vai para os adultos, para a igreja, né? Para os adultos. O Senhor podia ter falado para Elias: Elias, seu tempo já acabou, né? Fica aí mesmo no Monte Horebe, que eu vou pedir os anjos para te recolherem aí, e vou treinar um cara lá embaixo no teu lugar. O Senhor fez isso, irmão? Ele deu a responsabilidade para quem fazer? Elias. Elias tinha a responsabilidade de descer do monte, procurar Eliseu e fazer uma espécie de treinamento, né? Deus falou com ele: desce lá e chama e unge Eliseu no seu lugar. E a nossa história continua. Eliseu estava lá, lavrando, né, com os bois, até que a nossa história continua. Elias desceu do monte e foi obedecer ao que Deus tinha mandado ele fazer. Vamos lá? Deixa eu apertar o play. Só um minuto. Tem um negócio do microfone aqui, não tem um mistério. Eliseu, venha comigo, pois você já sabe o que Deus tem preparado para você. Só deixe eu dar um beijo nos meus pais. Aí sim eu irei contigo. Vai e volta. 2V. Irmão, veja a conexão. Olha como é que Eliseu também era conectado com Deus. Quando Elias chegou lá e jogou o manto sobre ele, Eliseu, a Bíblia não fala com essas palavras, mas a Bíblia dá a entender que Eliseu já sabia o que ia acontecer, né? Eliseu percebeu que Elias estava ungindo ele no seu lugar. Então Eliseu já começou ali a conexão com Deus também. Deus já começou a falar com Elias e com Eliseu também sobre aquilo que Deus tinha para o povo ainda, né? E a partir dali, todo lugar que Elias ia, Eliseu ia também. Tudo aquilo que Elias falava para ele fazer, Eliseu fazia. Afinal de contas, Elias era um homem ungido pelo Senhor, né? Era um homem escolhido por Deus. Então ele falou assim: bom, vou aproveitar e vou seguir esse cara até quando... Olha só, olha a conexão. Mais lá na frente, Elias vai ser arrebatado. Elias não morreu, né? Ele foi arrebatado. E Eliseu já sabia disso também. O Senhor já tinha falado com Eliseu que Elias ia ser arrebatado, e com o próprio Elias. Então o que Eliseu deve ter pensado? Vou ficar com ele aqui até quando eu puder, até ele
até ele ser arrebatado, eu vou ficar acompanhando ele, aprendendo tudo que eu posso aprender. Né? Eliseu foi aprendendo tudo que ele podia aprender. Bom, e assim, a nossa história continua. Eliseu, fica-te aqui, que eu vou dar um pulinho ali em Jericó, obedecer ao Senhor e já volto. Assim como vive o Senhor, como vive também a sua alma, eu irei contigo. Vamos embora. Eliseu, fica-te aqui, pois irei ao Jordão. Já retorno. Fica aqui, ok? Obrigado. Assim como vive o Senhor e vive a sua alma, eu irei contigo. A privacidade acabou nesse mundo. Eliseu, fica-te aqui, pois cumprirei uma ordem do Senhor, irei a Betel e já volto. Assim como vive o Senhor e vive a sua alma, eu irei contigo. Tem outro jeito? Vamos embora. Eliseu, estou numa situação complicada. Rapaz, eu preciso ir ali ao banheiro e já volto. Assim como vive o Senhor e vive a sua alma, dessa vez eu não irei contigo. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Não esqueça, trapos higiênicos. Obrigado. Gente, é claro que a história do banheiro é brincadeira. Isso não está na Bíblia não, tá, criança? Isso foi uma brincadeira que a gente fez aqui. Mas a história de que Eliseu ia com Elias para todo lado tem. Se você conferir, não precisa ler comigo agora não, mas se você quiser conferir depois, 2 Reis, capítulo 2, confere lá. Elias falou que ia a Jericó, Eliseu falou que ia, Elias falou que ia a Betel, Eliseu falou que ia, Elias falou que ia a Jordão, Eliseu falou que ia, e assim a Bíblia nos dá a entender de que todo lugar que Elias e Eliseu estavam ali atrás para aprender, não é mesmo? Até o dia, né, em que Elias fosse arrebatado. E esse dia chegou. Nenhum dos dois eu acho que sabiam, né, que dia seria esse, sabia que estava próximo. Mas esse dia chegou. E Elias falou com Eliseu assim: Eliseu, pede-me o que quiseres, antes que eu vá embora, antes que eu seja levado. E Eliseu pediu para ele o seguinte: dá-me porção dobrada do teu espírito. Eliseu queria ser usado por Deus mais do que Elias já era. Elias já era um homem muito usado por Deus. Eliseu queria ser mais, queria ser o dobro. Eliseu vestiu a camisa e disse: dá-me porção dobrada do teu espírito. Porque ele sabia que aquele homem que estava diante dele era um homem de Deus. E ele queria aproveitar aquilo. Ele também queria ser usado. Chegou o grande dia. E Elias foi arrebatado. E a nossa história continua. Não aqui, mas ali. Então preste atenção, que eu vou apertar o play e a gente vai continuar a nossa história. Duplique em mim o seu espírito. É muito difícil o que você está me pedindo, mas se você me viu sendo arrebatado, Deus atenderá você. Eu vejo. Eu estou vendo uma viga de fogo.
A partir daquele momento, Eliseu assumiu a posição de profeta daquele povo. Mas nós temos a certeza de que Eliseu aprendeu muito enquanto ele estava com Elias. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, crianças. Sabe quem é que deve ser como Eliseu? Sabem? Você. Exatamente. Porque Eliseu foi um homem que queria muito aprender. Ele seguiu o Elias, como eu falei, para aprender tudo o que ele podia. E outra coisa muito importante, além dele aprender, ele obedeceu. Tudo aquilo que Elias falava para ele, a Bíblia nos demonstra que Eliseu fazia questão de obedecer a ele. Então nós crianças, eu sou uma criança um pouco mais velha, mas nós crianças devemos obedecer e aprender sempre. Mas tio, quem que é o Elias que eu tenho que aprender com ele? E aí, irmão, vou subir aqui de novo. Sabe quem deve ser como Elias? Você, papai, e você, mamãe. Você deve ser como Elias. O seu filho, a sua filha, deve se espelhar em você. Elias tinha uma responsabilidade. A responsabilidade de Elias era ungir Eliseu. Então Elias tinha autoridade sobre a vida de Eliseu. E Elias tinha o conhecimento necessário para que Eliseu assumisse a sua posição. Elias tinha a responsabilidade de fazer isso. E sabe quem tem a responsabilidade e a autoridade na vida do seu filho? Não sou eu, irmão. Eu sou tio da escola dominical, né, do trabalho com crianças. Aqui tem as tias da escola dominical. Mas elas não são responsáveis pela vida do seu filho, pela orientação ao seu filho. A responsabilidade é sua. Gostou? Você é o Elias na vida do seu filho, Eliseu. Você é que tem que orientá-lo. Você é que tem que facilitar a conexão dele com Deus. E isso, quando eu falo em facilitar a conexão, eu estou falando de autorizar ou reprimir algumas coisas, né? As crianças de hoje são muito modernas, né? E como eu lido muito com as crianças da minha igreja, quer ver uma coisa? Alguma criança aqui tem Facebook? Olha quantas. Irmão, vou contar um negócio para você aqui só para nós. Vou contar um negócio para você aqui só para nós adultos, né? Que eu sou uma criança um pouco mais velha. O Facebook só é autorizado para acima de 18 anos. Lê lá, meu irmão, regulamento. Lê lá. Se você ler o regulamento do Facebook, você vai ver que só é autorizado para acima de 18 anos. E se o seu filho tem Facebook, muito provavelmente ele mentiu a idade. E você está convivendo com isso. E aí eu pergunto para você, a responsabilidade é do tio da escola dominical? De falar que seu filho não pode ter Facebook? Não. É sua. E o seu filho tem que aprender com você, que é o Elias na vida dele, o certo e o errado. Ele tem que se espelhar em você, que é o Elias da vida dele, o que é para se fazer e o que não se pode fazer. É óbvio que eu, né, a tia, temos a responsabilidade de, na igreja, orientá-lo e ensiná-lo mais na palavra do Senhor. Mas essa responsabilidade não é minha, não. Eu não vou ser cobrado pela vida do seu filho, não. Mas o papo ficou sério, né? O papo ficou sério. Mas vamos lá. Além disso, essa conexão de você e seu filho com Deus deve ser diária. Antigamente, como eu falei aqui, Deus falava assim, né? Com os profetas, né? Faz isso, manda um recado. E aí a pergunta vai para as crianças. Crianças, antigamente Deus falava assim. E hoje como que Deus pode falar com você? Quando você ora, você fala com Deus. Como que você pode escutar? Qual é a forma mais comum de você ouvir o que Deus tem para falar para você hoje? Você lê a sua Bíblia?
Quem tem Bíblia aí, levanta. Criança. Eu? Mas cadê a Bíblia? Esqueceu, deixou em casa. Entendi. Mas a forma mais comum de Deus falar com você, Eliseu, olha só. Eu vou falar com todas as crianças agora chamando de Eliseu, tá bom? Não importa se é menino ou se é menina, Eliseu. É por causa do aprendizado. A forma mais comum de Deus falar com você, Eliseu, é você pegar a sua Bibliazinha, aquela que o seu pai e sua mãe te deram, e lê-la todo dia. Ler lá, né? Abrir, ler um texto, ler alguma orientação que o tio da escola dominical deu para você. Essa é a forma. Ah, tio, mas Deus pode falar comigo na internet? Pode. Pode. Deus fala do jeito que Ele quiser, né, irmão? Se você quiser falar com a gente aqui agora, botar a voz deles, né, explícita, Ele vai falar. Porém, não é mais comum, né? Não é tão comum quanto era nos tempos da Bíblia. Então, a forma mais comum de Deus falar com você hoje é lendo a... E quem vai orientar o seu filho, irmão, para ler a Bíblia? Faz assim, eu. Muito bem, é você. Você que vai orientar o seu filho a escutar a palavra do Senhor, né? O Senhor só vai falar, quer dizer, deixa eu voltar ao que eu ia falar. O Senhor vai falar com ele muitas vezes quando você sentar com ele e falar, meu filho, vamos lá, vamos escutar a palavra do Senhor agora. E aí ele vai ouvir a palavra de Deus. Então você, pai, vai facilitar. Você, Elias, vai facilitar essa conexão. E aí eu trouxe 2 versículos para a gente ler. Eu fiz uma coisa meio incomum hoje. Eu trouxe um versículo para as crianças e um versículo para os pais. Que são versículos que com certeza vocês conhecem. Então, primeiro nós vamos falar o das crianças. Ok, crianças? Vocês vão falar junto comigo. O versículo de hoje, eu quero que vocês levem ele para casa, no seu coração. E guardem. Ok? Nós vamos ler todos juntos ali, ó. Do 3. 1, 2, 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é o correto. Não é para eu ler, tá bom? É para você ler. Eliseu. Vamos lá? Vou falar de novo no 3, agora só vocês vão ler, bem alto, ok? 1, 2, 3. E onde que está escrito? É Efésios 6. 6 não é 8 não, cara. É 6. O cara falou 8. Efésios 6, 1. E aí agora a gente vai falar o versículo dos pais. Você já deve conhecer, né? Tem uns pais aí que já estão com uma risadinha assim para mim. Assim, já até sei qual versículo que ele vai colocar. É esse mesmo. É esse que você conhece. Vamos lá? Vamos ler todos juntos agora só os pais, tá, criança? Não lê agora não, que agora é só o papai e a mamãe. Ok? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. 6, 4, muito bem. Agora, palmas para o Senhor. A palavra de Deus é tremenda, né, irmão? Falando com os adultos. Tem hora que você lê que você parece que foi escrito anteontem, né? Parece. Tem horas que eu tenho essa impressão. Agora a gente vai fazer o inverso. Vocês, pais, vão ler o versículo dos filhos. E os filhos, logo depois dos pais, vão ler o versículo dos pais. Ok? Vamos lá, bota o versículo dos filhos aí, por favor. Pais, no 3, 1, 2, 3. Crianças, no 3, o próximo versículo dos pais agora, hein? 1, 2, 3. Muito bem. É isso aí, irmão. O recado está dado. E eu sei que tem crianças aqui hoje que são visitantes. E eu queria dizer para você, criança que está visitando, você, Eliseu, que está visitando, que você pode ter uma conexão maior com o Senhor, assim como Elias tinha, Eliseu tinha. Basta que você aceite a Deus no seu coração e convide ele para ser seu amigo. Ok? Então agora eu vou convidar toda a igreja a fechar os olhos. Crianças também vão fechar os olhos. Ó, preste atenção no que eu vou falar. Eu vou orar.
e vocês vão repetir o que eu disser, ok? Tudo que eu disser, vocês vão repetir. Tá bom? Mas eu só vou começar quando tiver todo mundo de olho fechado. Senhor Deus, muito obrigado pela minha vida. Obrigado pela palavra que hoje recebi. E hoje, que quando eu for embora, essa palavra fique em meu coração. E agora, Senhor, eu te convido a ser meu amigo durante toda a minha vida. Em nome de Jesus, amém. E aí eu queria falar para você, criança, se você fez essa oração pela primeira vez no seu coração, depois do culto, você pode procurar a mim, pode procurar a tia Cilis, pode procurar uma tia da escola dominical e contar pra gente. Falar, ó, tio, eu fiz essa oração hoje pela primeira vez e realmente eu queria convidar a Deus para ser o meu amigo, para me acompanhar durante toda a minha vida. Eu quero fazer aquilo que Deus vai querer que eu faça. Tio Fabiano, vamos Oi. fazer assim. Se a criança fez essa oração pela primeira vez, vamos pedir para que ela venha, para que a gente possa estar orando pela vida dela e pelo responsável dela também que está aí. Então tá bom. Mas essa mensagem não foi só para criança não, tá, irmão? Se existe algum adulto que também fez essa oração, sentiu o desejo no coração, pode vir também.